Hi people, how you doing? Oi gente. Galera, olha só, na aula de hoje a gente vai estudar um assunto bem importante, tá? Para todos os idiomas. Como a gente vai falar os números. E hoje a gente vai saber desses números em inglês, tá? Você que sabe e de repente esqueceu algum, tá na hora de relembrar. E você que ainda não conhece, chegou a vez de conhecê-los, certo? Let's go! Pay attention que as pronúncias dos números, às vezes, elas podem complicar um pouco quem tem dificuldade de falar inglês, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês a pronúncia e o número, e aí eu vou falar de forma bem devagar para que quem estiver assistindo esse vídeo entenda, certo? Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai ver os números de 0 a 10. The numbers to 0 to 10. Certo? Então, zero, zero, tá? Zero. A escrita é igualzinha ao nosso zero, mas a pronúncia é zero, zero, tá? E eles também falam O, O. Só que esse O, ele é mais usado para números de telefone e endereços, certo? Então, tem essas duas maneiras de se falar o número zero. Zero ou O. O. One. 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 Lembra que quando uma palavra termina em E no inglês, geralmente a gente não fala a letra E. A gente tem uma noção de que ali tem um som de E, mas o som meio que é oculto. Tá? Então é one. One. Two. 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 Three. Three. Ó, muita atenção nesse número. O número 3, em inglês, ele tem uma pronúncia bem particular. Three. Three. Tree. Tree. E em dois sotaques diferentes, tá? No americano, three, three, eles dão mais tonalidade a esse TH, three. Então, para você pronunciar esse TH, coloca a sua língua entre os seus dentes, three e three, e fala o número 3, three. No britânico, que para algumas pessoas é mais fácil de se falar, eles pronunciam as letras TH como se fossem um T normal. Tree, tree, tree. Eles não fazem muita distinção em relação à pronúncia do número 3. Tree, tree. Four, four, four. Four, número 4, é bem fácil de se pronunciar. Ele parece um pouco com a preposição for, mas aí for, a gente alonga mais o som do O por causa da letra U. Five, five. Falou five, parou no V. Não fala five. Five, five. Six, six. Na minha opinião, é o número mais fácil de ser falado. Six, número 6. Six, six. Seven, seven, seven. E ó, M e N, essas duas consoantes, as duas são nasais, tá? E elas sempre vão ser MN, mesmo que elas venham no final. Então, seven, eu falo a letra N aí. Seven, seven, tá? Então, tem que ter cuidado. Não é seven, simplesmente seven. Seven, seven. Eight, 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 eight. Nine, nine, nine. And 10, 10. Alright?
10. Então, aí a gente viu os números de 0 a 10. Percebemos que tem pronúncias fáceis, pronúncias difíceis e pronúncias diferentes, se levarmos em consideração os países, né? Então, Inglaterra pronuncia-se de um jeito e nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa tem suas formas particulares de pronúncia, certo? Now we'll go to the numbers to 11 to 20. Agora a gente vai para os números de 11 a 20, certo? Então, ó, prestem atenção. O 11, a gente lê 11, 11, 11, tá? 11. O 12, nós lemos 12, 12, 12, 12. Grand. O 13, prestem atenção um pouco na pronúncia, eu vou falar um pouco devagar. 13, 13, 13, 13, tá? Dois aí juntos, som de I. 13, 13. 14, 14, 14. 15, 15, 15. 16, 16, 16. 17, 17, 17. 18, 18, 18. 19, 19, 19. And 20, 20, 20. Percebam que esses números da família do 11 ao 20, eles têm o teen, né? Com exceção do 20, 11 e 12. Os outros, eles têm o teen no final. Quando falarem esse teen, falem com ênfase. Teen, tá? Depois vocês vão ver por que eu estou pedindo para vocês falarem esse teen com ênfase, para que não confundam quem está ali ouvindo, certo? Next. Numbers to 20 to 100 or 100. Ó, vejam só. Do 20 em diante, gente, basta só a gente colocar o nome do número e o seu segmento. Então, por exemplo, se for 21, 22, 21, 22, tá? E 23, 23, 24, 25, 26, até chegar ao 30, certo? Nos números redondos, a gente sempre vai fazer essa repetição. A gente põe o nome do número e em seguida o seu segmento. E sem esquecer desse hífenzinho entre os números. Então, 20 hífen 1, certo? Não esquecer desse hífen. E nos números em inglês a gente não tem o i, que tipo 25, 25. Não tem esse i, certo? Então, nada de colocar 20 and 5. Não, 25, sem i, certo? Let's go. Ó, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Percebam que aí eles têm uma pronúncia parecida com os números da família do 11 ao 20. Por isso que eu disse que quando vocês falarem os números do 11 ao 20, com exceção do 11, do 12 e do próprio 20, o 13, 14, 15, vocês devem focar no teen. Porque aí vai dar a entender que você está falando 15 e não 50. 50, 15. Se você falar 50, a pessoa vai entender que você falou 50, quando na verdade você falou 15. Então é bem importante prestar atenção nessa pronúncia e não esquecer de teen e t, tá? Não confundir os dois números, 15, 15, 50, 50, tá? E a regra do 20 que eu falei lá para você, 35, por exemplo, 35, 38, 39,
sem problema nenhum. Você coloca o nome do número e o segmento dele. 37, 37. Sem problema nenhum. Creio eu que não tenha ficado um bicho de 7 cabeças nessa parte aí, certo? Agora a gente está aumentando. A gente já está no 100. 100. 100 é centena, tá? Em inglês. Então, 100, uma centena. 100. Logo, dos 200 em diante, a gente coloca o nome do número principal, que é 2, 3, 9, 5, e o 100, certo? Então fica, por exemplo, 200, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, and 1000. Então, ó, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Percebam que basta eu só colocar o 100. E quando eu viro um número lá, por exemplo, 154, que foi o exemplo que eu coloquei aí, eu não vou me desesperar e que, meu Deus, eu não sei que número difícil. Calma. Lembra que 100 é 100 e 54, 54. Só eu colocar 154, certo? E eles têm uma maneira de simplificar os números, que vocês vão ver já já, certo? Então aí, ó, 1000. Do 1000 em diante, gente, basta a gente colocar apenas o nome do número principal. Então, 2000, 3000, isso sucessivamente até chegar no 1 milhão, que é 1 million. Então, e 1 billion, que é 1 bilhão. Então, não tem muita complicação, não, em relação a esses números, não. Por exemplo, o número 2050, 2050, certo? E você pode colocar o nome do número e em seguida o 1000 ou 100, tá? Dependendo da casa que você tá. Se você está na centena, você usa 100. Se você está no milhar, 1000, certo? E ó, lembra que eu falei que eles têm uma maneira de simplificar os números? Então, what's your phone number? Aí teve um errinho, gente, era your, tá? Tá youth. Quase que era a palavra juventude, mas tudo bem. What's your phone number? Phone number, número de telefone. Para eu falar meu número de telefone em português, eu falo o número, né? Enfim, posso falar por dezena, por exemplo, 34, 67, 90, 90. Posso falar desse jeito ou posso falar número por vez. Tem essas duas maneiras. No inglês, a gente também tem essas maneiras, porém eles dão prioridade a uma forma de falar mais fácil e mais simplificada, que é, por exemplo, falar cada número por vez. Então, quando alguém te perguntar, what's your phone number? Você responde, oh, my phone number is 34679090. Então, ó, o zero aqui, nesse caso, ele é pronunciado como O. Posso falar zero? Pode, mas dê mais preferência ao O, porque é mais rápida a mensagem, você transmite mais rápido. Então, ó, eu falo 34679090. Tá certo? Poderia até falar 34679090, mas fica um pouco mais longo, então creio eu que seria menos usual, certo? Para as pessoas que estão ouvindo você falar. Então, isso também ocorre, tá, gente, com endereços. Por exemplo, o número onde eu moro tem mais de 2 algarismos. Então, eu não vou falar, por exemplo, eu coloquei aí Trinity Street. Isso é my address is Trinity Street, Building O'Connor, 231, Dublin, Ireland. E aí eu posso colocar 231, beleza. Eu não vou falar 231, porque é muito longo, tá? Até eles mesmos admitem que os números são muito longos, principalmente em relação a anos, a ano de nascimento. Então, a gente está no ano de 2020, 2020. Posso falar 2020, perdão. Mas a mensagem fica mais simplificada se eu falar
2020, 1974. Eu não vou falar 1974, fica muito grande o número. Então eles falam 1974. Então, what's your... por exemplo, perguntar em que ano você nasceu, né? Então, what year you were born. Se eu perguntar pra pessoa e ela vai me dizer, my year is 1995. Então, 1995. Então, fica bem mais simplificado se a pessoa falar o número por vez, não falar o número todo, porque fica bem grande. No inglês tem esse problema, né? Os números são muito grandes, as palavras são muito grandes que definem os números. E além disso acontecer para endereços, isso também acontece em placas de carro. Então, por exemplo, na placa de um carro que eu estou lendo aqui embaixo, eu poderia ler LSN 4149, simplesmente. Porém, no inglês, a gente lê LSN 4149. Lê cada número, cada algarismo por vez, certo? Então, creio eu que tenha ficado bem simples de entender, né? Não causou tanto pânico para quem está vendo pela primeira vez os números em inglês tendo algum contato. E claro que vocês podem ver esse vídeo novamente, procurar outras maneiras, tá? Então tá sempre aberto aqui. Só lembra que, tipo, quando eu vir o ano de alguém e quiser perguntar when you were born, a pessoa não vai me dizer o ano dela todo, tipo na 1956. Não, ela vai me dizer 1956. 1956. 1956. Para simplificar tudo. Então, creio eu que tenha sido simples de entender isso, que não é um bicho de sete cabeças, os números em inglês. A gente aprendendo os números em inglês, beleza, já é mais um passo na escadinha aí do idioma, certo? Thank you very much, guys, for the class, and see you